Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13 do segundo livro de Crônicas, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha, pega o link desse vídeo, manda lá no grupo do WhatsApp da família, dos seus amigos, para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão enriquecedor. Eu também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Segunda Crônicas, capítulo 13, segundo livro de Crônicas, capítulo 13, tem 22 versículos e o texto começa narrando assim. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. Vamos só trazer aqui o entendimento bíblico, tá? Nós já estudamos tanto o livro de Reis como Crônicas, eles seguem ali uma mesma fonte narrativa, só que na visão dos seus autores que são diferentes, tá bom? Então nós já aprendemos, já estudamos aqui no Evolução Diária, que Jeroboão, ele foi líder, ele foi rei do reino do norte. E em contrapartida, Roboão, o filho de Salomão, foi o líder do reino do sul, que incluíam duas tribos, Judá e Benjamim. Então depois de Salomão, vem Roboão, né? Aí tem a divisão do reinado, reino do norte, reino do sul, reino do norte, Samaria, 10 tribos, reino do sul, Judá, 2 tribos, tá? Israel, Jerusalém, 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, aqui a gente vai ver, o texto bíblico já começa dizendo o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, ou seja, 18 anos depois, né, Jeroboão, aí Abias se torna rei em Judá. Então o texto tá citando um rei do norte e apontando para o reinado do sul, rei de Judá, tá bom? E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 excelentes guerreiros. Então vamos lá, primeira informação importante aqui, tem uma divisão, né? Nessa divisão inicia agora uma guerra entre os irmãos. Guerra entre os irmãos. Nos capítulos anteriores, Deus ele pediu para que não houvesse guerra, né? Roboão e Jeroboão, guerra entre os irmãos, mas agora vai começar uma guerra entre os irmãos. Então a gente vê que Jeroboão, da tribo do norte, ele tem aqui um exército muito poderoso, 800.000 excelentes guerreiros. E no caso de Judá, só tinha 400.000 excelentes guerreiros. Então, eram 800.000 homens contra 400.000 homens. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes mediante a uma aliança irrevogável. Lembrando que Abias era da linhagem de Davi, tá bom? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e capaz de oferecer resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão, os levitas, e escolheram seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos, se referindo aqui ao paganismo, aos povos pagãos. Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses? Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes, que servem ao Senhor auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês os abandonaram. Veja bem,
Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, o sacerdote deles com as suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente a Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente pela retaguarda, clamou ao Senhor os sacerdotes, tocaram as suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou na mão deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros foram mortos na guerra. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron, com os seus povoados ao redor. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Gente, aqui é interessante algumas observações, tá bom? Do texto, quando diz assim, ó, e ele se fortaleceu e se casou com muitas mulheres e teve muitos filhos, quer dizer que o reinado dele, além de forte, foi muito próspero, tá bom? Filhos era sinônimo, literalmente, de prosperidade vindo de Deus. Então, enquanto mais filho, maior a prosperidade. Quem faz a viagem comigo para Israel todos os anos, percebe, principalmente em Jerusalém, muitas famílias, inclusive jovens, pessoas que se casam assim, eles começam a ter muitos e muitos filhos, porque até hoje eles seguem, né, literalmente o entendimento, a cultura de que filhos são bênçãos do Senhor, e enquanto mais filho, mais prosperidade para casa. Diferente da nossa cultura ocidental, onde nós entendemos que nós, para termos um filho, nós precisamos ter toda uma estrutura, uma condição financeira. Lá não, é diferente. Enquanto mais filho, mais prosperidade espiritual. Enquanto mais filho, mais Deus faz o povo prosperar, né? Então a gente vê aqui dois reinados, um reinado dividido, né, se tornando dois. De um lado, Jeroboão, que não queria nada com Deus, consagrou ali bezerros de ouro, tornou ídolos, fez o povo adorar ídolo, expulsou os sacerdotes e tudo mais. E do outro lado, Abias, mantendo ali uma aliança com Deus, né? Ele decide andar nos caminhos de Davi, né? Ele vem dessa linhagem de Davi, ele decide andar nos caminhos de Davi. Tá bom? Vamos entender esse texto, gente. O capítulo 13 aqui de 2 Crônicas vai narrar esse confronto entre Abias, o rei de Judá, e Jeroboão, o rei de Israel. Abias, ele vai reinar sobre Judá por 3 anos, e ele se prepara para uma batalha contra Jeroboão. Abias, ele vai liderar 400.000 homens e vai lutar contra 800.000 guerreiros valentes e preparados, que eram os guerreiros de Jeroboão. Agora, antes da batalha, Abias, ele vai fazer um discurso, ele vai lembrar que Deus fez uma aliança com Davi e que Jeroboão se rebelou contra essa ordem divina. Ele também vai acusar Israel de adorar ídolos e rejeitar os sacerdotes de Deus. Jeroboão não aceita a conversa, ele diz, ó, não venham para a batalha. Jeroboão arma toda uma emboscada contra Judá, mas os soldados de Abias, no meio da batalha, clamam a Deus e Deus entra com socorro. Então Deus intervém a Judá, Judá vence a batalha, mata 500.000 soldados de Israel, o restante foge. Jeroboão então é enfraquecido e Abias ele se fortalece. E aqui o texto vai dizer que ele vai ter muitos filhos, muitas filhas e vai ter o seu reinado consolidado. Então essa é uma interpretação do texto, tá? Literalmente o que o texto está querendo nos ensinar. Agora, o que nós vamos extrair de lição prática para as nossas vidas? Vamos lá, gente. Essa guerra entre Abias e Jeroboão não foi apenas um conflito militar. Nós não podemos enxergar esse texto bíblico apenas como um simples conflito militar, mas na verdade o resultado de uma divisão espiritual que vai começar no reinado de Roboão, filho de Salomão. Abias, que é filho de Roboão, ele escolhe andar em obediência ao Senhor, olha só que interessante, confiando na aliança de Deus com Davi. Como resultado, mesmo ali numericamente inferior para uma batalha, ele prevalece e vence a batalha. Por quê? Porque Deus lutou por eles. Jeroboão, por outro lado, segue o caminho da rebeldia, continua no caminho da idolatria, afastando o povo de Deus do propósito de Deus, e a consequência da sua desobediência, é claro, foi a derrota e o enfraquecimento do seu reino. Então o reino do norte agora é um reino fraco, tá? Aplicação
prática aqui desse capítulo para a nossa vida. Toda escolha gera uma consequência, tá? A divisão entre Israel e Judá vai começar com uma decisão errada no passado e os seus efeitos vão continuar por gerações em gerações. Ou seja, nós precisamos ter o discernimento de tomar a decisão certa, porque decisão errada nos afastam não apenas de nós mesmos, mas também de quem virão depois de nós. Ou seja, uma decisão errada, ela tem consequência até mesmo na vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Roboão, ele fez escolhas erradas, que resultou na divisão do reinado. Mas o filho dele, Abias, busca a presença de Deus e vai experimentar milagre e livramento. Abias, mesmo com um exército muito menor, venceu. Qual foi o segredo da vitória? Confiança. Bitarrom, confiança plena no Senhor. Jeroboão, que se afastou, ou melhor dizendo, afastou Israel de Deus, foi derrotado e nunca mais se reergueu. A obediência, ela traz proteção e vitória para a vida do povo de Deus, mesmo em desvantagem. Aqueles que permanecem fiéis a Deus, podem contar com o seu socorro, ou seja, com o favor, com a presença de Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós experimentamos a sua intervenção em nossa caminhada. Já a desobediência, ela enfraquece e destrói. Jeroboão, ele ignora os princípios divinos e ele colhe o quê? Fracasso. Então, da mesma forma, quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, nós enfrentamos as consequências amargas da desobediência e desse afastamento, tá? Concluindo tudo, gente, a história de Abias aqui, Jeroboão, no capítulo que nós estudamos hoje em 2 Crônicas, vai nos ensinar que a obediência a Deus, ela nos coloca no caminho da vitória, no caminho da bênção do Senhor. Já a desobediência, ela leva à ruína. Ou seja, a nossa escolha de hoje vai determinar os frutos que nós vamos colher amanhã. É literalmente isso, toda ação tem uma reação, né? Tudo que nós fazemos hoje gera uma consequência para as nossas vidas amanhã. Sejam consequências boas ou consequências ruins, consequências abençoadas ou consequências desastrosas, tá? Então que nós possamos, em nome de Jesus, andar no caminho da obediência ao Senhor, para que a nossa vida e a nossa casa experimentem o favor, a graça, a misericórdia e as bênçãos de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Assim nós finalizamos mais um capítulo aqui do 2º livro de Crônicas. Agora, vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, comentou e compartilhou, faz isso agora em nome de Jesus, tá bom? Como eu sempre digo, repito, sua evolução diária é bênção para você. Curte, comenta, compartilha, assim é uma maneira do YouTube entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Tira um print da tela também, posta na sua rede social e me marca. Vamos agitar as redes sociais. Amanhã tem mais evolução diária às 7h40 da manhã e eu te espero aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.